O tema, então, é karma e as suas relações, a lei de causa e efeito. Karma é uma lei universal que afeta a todos os seres, independente da gente conhecer essa lei ou não, da gente acreditar ou não nela. E karma significa ação. A toda a ação corresponde uma reação. Nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. E a toda ação positiva, as ações positivas geram méritos, e as ações negativas geram sofrimento. O senhor Nayang Dargay, que é um instrutor budista, ele coloca que o principal ensinamento do Buda, as 4 nobres verdades, e em especial a primeira e a segunda nobre verdade, dizem respeito à lei de causa e efeito. Então, a verdade da primeira a nobre verdade diz que é relativa à existência de dukkha, esse sofrimento da nossa vida mundana, que afeta a todos nós. E a verdade da segunda nobre verdade é a causa do sofrimento, ou avidya, a ignorância primordial, o equívoco do eu individual. Então, o que é isso? É nós termos uma percepção equivocada acerca de nós próprios, nos vermos como o centro de tudo e de todos. E essa percepção equivocada, ela acerca de nós próprios, nós não percebemos a unidade da vida, ela contamina todo o nosso fluxo mental. E isso faz com que a gente se identifique com as nossas impurezas mentais, com os nossos desejos, com as nossas aversões, com as nossas sensações, com os nossos sentidos. E a gente é capaz de fazer qualquer coisa para satisfazer os nossos desejos, né? Então, isso faz com que a gente tenha como que um encobrimento do nosso discernimento, da nossa clareza mental. E isso faz com que as nossas ações e a nossa visão do mundo também sejam equivocadas. Então, daí, essa avidya, essa ignorância primordial, ela nos causa essa sensação, essa não sabedoria, né? E independente do que a gente possa falar sobre o Dharma, sobre os ensinamentos, o Sr. Nayang diz, se a gente não agir de acordo com essa lei, com a lei do karma, que diz que toda ação negativa gera sofrimento, a gente não vai ter não haverá nenhum benefício, né? Todos os seres vivos, instintivamente, desejam se livrar de algum tipo de sofrimento, seja esse sofrimento do nosso corpo, por exemplo, de cortar o nosso corpo, que pode nos trazer desconforto, ou o sofrimento da impermanência, da transitoriedade, de perceber que a felicidade não é permanente, ou o sofrimento da própria existência também. Viver nesse mundo nos gera sofrimento, né? Porque é um mundo dual, onde a gente não se dá conta da unidade da vida. A tentativa de remover o sofrimento é algo inato, não só aos seres vivos, aos seres humanos, mas também aos animais. O Siddhartha, ao ensinar, ele começou indicando a situação dos homens na existência, que em síntese é nascer, crescer, adoecer, envelhecer e morrer. Então, esse ciclo da vida, ele é sustentado por avidya, essa ignorância primordial. E também pelo karma que a gente gera por ter essa percepção equivocada acerca de nós próprios, né? Quando a gente se vê dessa forma, separado de tudo e de todos, toda a nossa percepção da vida é equivocada, as nossas ações, existe um bloqueio na nossa vida e a gente é capaz de gerar sofrimento para a gente e para os outros.
ao nascer já existe um karma que vem do fluxo mental, que é gerado no passado. São os nossos sanskaras, os nossos condicionamentos realizados em vidas passadas e que traz latente a possibilidade de vivenciar a dor e o sofrimento. São essas tendências, então, esses chamados sanskaras, que ocorrem, por exemplo, numa família. Uma família tem 2 filhos, um filho tem algumas tendências negativas que, num primeiro momento, são inexplicáveis, são esses condicionamentos trazidos de vidas passadas. O professor Brum, ele coloca que o termo sânscrito dukkha significa, normalmente é traduzido por sofrimento, mas que ele tem uma ação ampliada, uma percepção, a gente pode ter acerca dele uma percepção ampliada, porque ele é rico em vários sentidos, como a dor gerada pelo entendimento da impermanência, ou da finitude da vida, né? O estar em direção à morte. A angústia, a ansiedade, a depressão e todas as dores físicas e psicológicas. E há ainda um mecanismo inconsciente que dá sustentação ao sofrimento, que é gerado por uma visão em relação à existência de um eu individual, concreto, separado de tudo e de todos. Então, o que nos dá essa visão de eu, né? São os nossos agregados, os nossos escândalos, a identificação que nós temos com o nosso corpo, com as nossas sensações, agradável, desagradável, tanto com relação ao corpo físico, quanto com relação à mente, às nossas ideias, aos nossos conceitos que a gente possa ter como agradável ou indiferente. Os nossos sentidos também, os nossos sentidos, através dele a gente tem a cognição e a percepção dos objetos, né? Tanto, e também o nosso pensamento, a nossa visão, a nossa audição, o nosso tato. É um agregado, e todos esses agregados, eles precisam estar conectados, eles estão interligados, existe uma interdependência entre eles. Também os nossos sanskaras, o karma passado, as nossas tendências, as nossas qualidades adquiridas em vidas passadas e também a nossa consciência vijnana. Todos esses agregados nos dão essa percepção do eu, e eles precisam estar agindo ao mesmo tempo, conectados. Só um agregado não nos dá a percepção do eu. Então, essa visão que conduz ao modo de viver equivocado é gerada por avidya. Avidya é aquele estado de ignorância, de não sabedoria da mente, que pensa e dá realidade e independência a um suposto eu individual. Então, todo o nosso sofrimento, ele é gerado por essa percepção equivocada, não só para nós, mas também para os outros indivíduos. E isso faz com que as nossas ações sejam equivocadas também. E a avidya, essa ignorância primordial, o karma que nós somos capazes de gerar, fruto das nossas impurezas mentais, dos nossos kleshas, que faz com que a gente permaneça no círculo de nascimento e morte. Então, esse equívoco acerca da percepção do eu é a causa do egoísmo, do individualismo, das ambições, dos conflitos, da violência e das guerras. Então, esse egotismo é o que nos impede de perceber a unidade em nós, o Atma em nós. É o que nos impede da libertação, de alcançar, de perceber a realidade última da vida. A avidya é um véu que impede a mente de entender que a vida é universal e é a mesma vida presente em todos os seres. Que é, em realidade, o Atma em nós, né? A gente não percebe em função desse equívoco, dessa percepção equivocada acerca de nós próprios,
que precisa ser vencida, que é o próprio caminho. Marga é isso, é o indivíduo transformar a sua mente e desfazer esse equívoco, para que ele possa atingir o nirvana, ou o estado de libertação do ciclo de nascimentos e mortes. O equívoco fundamental, então, é confundir o Atma, a unidade em nós, esse raio do absoluto, com o aparente não Atma, o efêmero, o impuro, que são as nossas impurezas mentais, que nos fazem perceber a vida de forma equivocada, essa ignorância primordial, e a partir daí, dessa contaminação de todo o fluxo mental, as nossas ações, a nossa percepção da vida é equivocada também. Isso faz com que a gente gere karma e perpetue o fluxo de renascimento e morte. Então, isso gera a noção equivocada da existência de um eu individual e independente. A vidya, que se apega a si próprio. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, os nossos desejos, as nossas aversões, os desejos estão diretamente relacionados aos nossos apegos. Então, o ciclo se repete, que é um ciclo de sofrimento, porque esse mundo convencional, o chamado samsara dos budistas, é um mundo de sofrimento. E existem as atrações, as repulsões, e se deseja se manter a existência através de uma forma, né? Existe uma identificação muito grande do nosso eu com o nosso corpo e com a nossa mente. A vidya é a base e a origem dos outros kleshas, porque existem esses kleshas raízes, a vidya, que é a ignorância primordial, os desejos e as atrações, e a partir deles se derivam outras kleshas raízes, como o apego, a raiva, o orgulho, a própria ignorância, a dúvida, uma visão equivocada acerca da vida, tudo isso decorre desses três kleshas. E daí, desses três kleshas, derivam esses outros 6 que eu acabei de citar, e outros, a partir daí, outros kleshas como agressividade, arrogância, crueldade, dissimulação, esquecimento, desatenção, distração, preguiça, falta de confiança, falta de fé, enfim, inúmeros outros fatores mentais negativos, essas impurezas, máculas mentais, que fazem com que a nossa ação seja equivocada e fazem com que a gente gere karma. Então, para que a gente entenda o karma, é imprescindível que a gente tenha uma ideia acerca de avidya, dessa ignorância primordial das suas implicações. Então, esses movimentos do eu, eles perturbam a clara luz da mente, a percepção do eu equivocado, né? Dessa percepção de que nós somos separados de tudo e de todos, a não percepção do Atma em nós, que fica contaminada. A gente fica sem discernimento, sem clareza mental. E esses estados geram ações que, contaminadas na sua raiz, conduzem a consequências não harmônicas, ou seja, a gente cria karma, né? E a gente aqui vai discorrer só sobre o karma negativo. Por isso é dito que o karma tem origens nos kleshas, que são os impedimentos para a serenidade, né? Na realidade, são a causa primária de todas as nossas aflições. Porque para que a gente possa desfazer esse equívoco, é importante que a gente busque uma serenidade, né? Desenvolver a atenção, a reflexão, o estudo, a meditação, para que haja uma quietude interna, porque só quando há uma quietude interna é que é possível uma sabedoria intuitiva, para que a gente possa ter uma percepção da realidade última. Então, os kleshas e o fato deles, essas impurezas mentais, nos fazerem perceber de forma equivocada a vida, isso faz com que as nossas ações sejam negativas, e então se perpetua essa situação de sofrimento e dor, que faz parte desse
dessa vida, desse mundo em que nós vivemos, do chamado samsara. Então, o karma, ele é baseado no desejo e na aversão, são os dois kleshas derivados da ignorância primordial. E isso tem por causa a dualidade, que faz parte dessa vida aqui que nós, do nosso mundo samsara. Então, toda dualidade tem como sua base a ignorância, a avidya, a não percepção da unidade, do Atman, né? Que é não dual. Então, a avidya é a não percepção da unidade do Atma e a sua identidade com Brahman, ou com o absoluto. Então, a eliminação de avidya, dessa ignorância, dessa percepção equivocada acerca do eu, é o que conduz à liberação, que é a quarta nobre verdade, que é o nirvana, em realidade, né? Os passos necessários para que a gente tenha essa liberação. Então, a avidya é o próprio pensamento funcionando no campo da dualidade. Não há avidya fora do pensamento. Essa é o próprio pensamento que cria a avidya, a avidya está na nossa mente. Então, por isso que a remoção do sofrimento, da causa do sofrimento, que é esse equívoco acerca de nós próprios, ele exige um método interno, um método de reflexão, de meditação, para que esse processo possa ocorrer. Mas a avidya, então, nos prende à roda de existência, ao samsara. Ele também pode conduzir à via da libertação, quando se desfaz esse conceito errôneo de um eu separado que o próprio pensamento criou. Então, refletir sobre isso, pensar sobre isso, é pensar sobre o processo de felicidade, né? Para si e para os outros. Se o karma surge de avidya, isso estar preso na existência está ocorrendo, isso é porque a avidya continua existindo, né? Uma pessoa atormentada pelo sofrimento, ela precisa purificar a mente, afastando o desejo. Por isso que é dito que marga é o próprio caminho de alguém que busca uma vida espiritual, é a transformação da mente. Se o desejo ou aversão é a raiz da escravidão, a prisão, o samsara, isso reforça a necessidade de cessar o desejo. Pois como indica os Upanishads, esses ensinamentos dos Vedas, da filosofia da Índia antiga, o desejo prende ao ciclo de nascimento e morte. Todo sofrimento tem uma causa. Se a causa não for removida, é impossível escapar do sofrimento. Devemos conhecer a segunda nobre verdade, a causa do sofrimento. E a causa do nosso sofrimento é a nossa percepção equivocada acerca do eu. A causa do sofrimento tem duas divisões, karma e kleshas. Karma são, né? A toda ação corresponde a uma reação. E klesha, as nossas impurezas mentais, as nossas máculas, nossos fatores mentais negativos, com os quais nós identificamos e eles nos impedem de ter discernimento, bom senso, equilíbrio, e as nossas ações, então, podem ser equivocadas. Existem 3 níveis de contemplação sobre a lei de causa e efeito, segundo o instrutor Nayang. Ele coloca que seria uma meditação nos seus aspectos gerais, nos seus aspectos específicos, que a gente vai abordar aqui só o karma negativo, e viver realmente de acordo com a lei de causa e efeito. Então, as características gerais da lei de causa e efeito, do karma. Existem 4 características principais da lei de causa e efeito, do karma. 1 é a certeza do karma. Então, as sementes kármicas, elas amadurecem inevitavelmente de acordo com as suas causas. Ou seja, a virtude conduz à alegria e a não virtude ao sofrimento. As nossas ações positivas
geram méritos e as nossas ações negativas geram sofrimento. Então, todo e qualquer sofrimento, seja ele de corpo, gerado pela palavra ou gerado pela mente, eles são frutos de ações inadequadas, que geraram sofrimento no outro ou em si próprio. O Buda certa vez disse que os seres sencientes, eles não entendem a lei de causa e efeito, pois embora todos busquem a felicidade e evitem o sofrimento, eles não se esforçam para seguir a virtude e evitar a não virtude. É lógico que ter uma vida superior é alguma coisa que exige energia, que exige esforço, desenvolver virtudes, desenvolver a atenção, a concentração, não causar dano aos outros, ter uma vida ética, tudo isso são esforços que o indivíduo precisa ter, não? Não são coisas fáceis, principalmente no momento em que a ética é mais difícil nesse momento em que a gente vive, né? Então, percebendo que a lei de causa e efeito se mantém verdadeira, tanto nessa existência, quanto da próxima para a próxima, deve-se vigiar cuidadosamente os nossos atos. Então, se a gente sabe que as nossas ações negativas causam sofrimento, podem causar sofrimento tanto nos outros seres quanto em nós próprios, é importante que a gente considere essa lei, né? E que a gente tenha vise uma vida superior. É essencial compreender a lei de causa e efeito. Então, estudo, contemplação, meditação, reflexão acerca do significado do karma, do que ele acarreta, também são necessários para esse entendimento e para que a gente possa alcançar uma vida superior e, a partir daí, se livrar do ciclo de nascimento e morte. Entender o que nos prende no ciclo de nascimento e morte, no sofrimento. O reservatório, outro aspecto com relação ao karma, é que o reservatório das sementes kármicas está sempre aumentando. Então, em razão de uma ação kármica ter muitos efeitos, a gente nunca sabe exatamente os efeitos de uma ação, porque uma pequena ação pode gerar um karma considerável. Matar pode levar a um renascimento em estado mental aflitivo, né? Então, e matar é considerado o karma mais grave possível, né? O sábio indiano Atisha, ele observou que as pessoas tinham o cuidado de evitar as ações não virtuosas importantes, mas não as menos relevantes. E ele os aconselhou a ter cuidado também com elas, pois também teriam os seus efeitos. Então, mesmo o pensamento mais recôndito, mais escondido, ele é considerado, né? E os lipikas, os seres, segundo a Blavatsky, existem os lipikas, que são os seres que anotam todo o karma de todos os indivíduos, né? E então, mesmo que eu não realize uma ação, mas se eu pensei em realizar uma ação negativa, isso gera uma consequência, né? Então, em qualquer ato de alguém, a motivação é de importância primordial. Então, a intenção, a pura intenção, ela é considerada nos nossos atos. Por exemplo, muitos políticos, eles realizam atos de generosidade, mas realizam esses atos buscando o voto do indivíduo, né? Buscando um retorno. Então, não é uma pura motivação, né? Embora o ato de uma doação possa ser realizado. Por meio da memória e do estado de alerta, ao longo do dia, podemos evitar atos não virtuosos que resultam em sofrimento. Então, o estado de alerta, né? De atenção,
é importante para que a gente se dê conta dos nossos kleshas e evite ações negativas que podem gerar sofrimento nos outros e em nós próprios. Muitas das nossas ações, como varrer uma sala ou cozinhar alimentos, produzem karma neutro. Há atos como dar comida a um mendigo, sem qualquer motivação para fazer essa ação virtuosa, ou fazer meditações sem qualquer boa motivação. Também produzem karma, não produzem karma virtuoso nem não virtuoso. É o chamado karma neutro. Depois de perceber a importância de acumular o karma virtuoso, devemos realizar todas as nossas ações com a motivação de ajudar todos os seres vivos, mudando assim de um karma neutro para um karma virtuoso. No budismo isso é muito dito, da importância do indivíduo gerar méritos, né? Gerar ações positivas que causem benefício aos outros seres. Quando estamos sozinhos, devemos estar especialmente atentos aos nossos pensamentos. Quando estivermos com as pessoas, devemos prestar atenção na nossa fala, porque qualquer pensamento nosso vai gerar consequências, né? Mesmo que ninguém esteja percebendo isso. E também a nossa fala não pode ser uma fala que gere sofrimento no outro. Fazer isso leva ao fim tanto do karma não virtuoso quanto do karma neutro. Outro aspecto é se uma determinada causa não for produzida, seu resultado não será experimentado. Não se gerará karma em função de alguma coisa que a gente não realizou. Se não produzirmos um certo tipo de karma, não experimentaremos seus resultados. A contemplação da lei de causa e efeito, ela é sutil e não há algo que a razão possa compreender inteiramente. Em realidade, a gente não sabe a totalidade do nosso karma, né? E mesmo a senhora Blavatsky diz que mesmo os lipikas, existem 3 grupos de lipikas que são os escreventes, os anotadores do karma. Ela coloca que só nos é dado conhecer um grupo de lipikas, que existe muita reserva com relação ao karma. Só um grande ser seria dado conhecer acerca do karma. Então, mesmo em situações extremamente perigosas, como um acidente de carro, se nós não tivermos acumulado o karma apropriado, não seremos prejudicados, que é o caso desses acidentes em que praticamente todos os passageiros morrem e um passageiro não vai ao óbito. Então, as sementes que não amadurecem, as sementes que não foram produzidas, né? As sementes kármicas nunca perdem a sua potência. A característica final da lei de causa e efeito é o amadurecimento inevitável das sementes kármicas, mesmo que um tempo incalculável se passe. Bom, então agora a gente vai ver os aspectos específicos das 10 ações não virtuosas, que a gente vai abordar só o karma negativo. Karma não virtuoso. Então, dos muitos tipos de karmas, todos são incluídos dentro das categorias ou do karma do corpo, karma da palavra e karma da mente. Geralmente, o karma ele é dividido em karma hábil e karma inábil, karma positivo e karma negativo. E a gente vai abordar o karma inábil, aquele que produz sofrimento. Karma inábil do corpo. Matar, roubar e ter má conduta sexual. Matar, então. Matar é a ação do corpo que destrói a vida de qualquer ser e é tida como a mais grave, né? O karma mais grave que um ser pode gerar. A ação de matar, ela não precisa ser executada diretamente com ataque físico, com faca, com armas ou outros, né? A pessoa que dá as ordens, ela também adquire os frutos do karma. Então, quando
O mandante, ele gera tanto karma quanto aquele que executou realmente o ato de matar. Quando uma pessoa ordena o lançamento de uma bomba e milhões de pessoas morrem, embora suas mortes tenham raízes em seu próprio karma passado, a pessoa que deu a ordem é a sua causa imediata e adquire os piores frutos do karma do que aquela que realmente lançou a bomba. A gente está tendo uma guerra aí, né? E os generais, o presidente, eles podem, talvez não se deem conta da gravidade do dano, do sofrimento que causam aos outros seres, mas também a si próprio. Mesmo que uma pessoa não mate diretamente ninguém ou ordene que alguém seja morto, se aprovar a morte como uma boa solução, ela também adquire os frutos do karma. E o mesmo também vale para os animais. A gente pode achar que não vai matar ninguém, nenhum ser vivo, e os animais também não, mas se a gente se alimenta dos animais, a gente contribui para o sofrimento deles, para manter esse ciclo de morte dos animais. A gente não prioriza a vida, né, como um bem maior. Então, é importante que a gente se dê conta também disso. A alimentação que se vale dos animais nos responsabiliza sobre a vida deles. Roubar é tomar posse de qualquer coisa que pertença a alguém e que não lhe tenha sido dado, realizado de forma secreta, por uma ação violenta, ou enganando a pessoa, ou de qualquer outro meio. Os seus objetos podem ser qualquer um desses, né? O objeto pode ser um pequeno objeto com um valor pequeno, assim não pode ser uma propriedade com um grande valor. Isso inclui reclamar algo que não nos pertença, como, por exemplo, quando os países se apoderam de outros, né? A situação que se vive no momento. Se o roubo for feito indiretamente através de alguém, ele tem os mesmos frutos do karma. Então, tanto aquele que rouba, quanto aquele que se apossa do roubo, que não roubou diretamente, mas que por outro meio se apossou daquilo que não lhe pertencia. Se inadvertidamente pegarmos qualquer coisa que pertença a outra pessoa, isto não será roubo. E o roubo, ele requer não apenas a ação, mas também a intenção, a motivação interna para o roubo. O Gesthhabiting, ele pertence a o karma gerado a partir de uma má conduta sexual, ele é colocado aqui pelo Gesthhabiting, que é da linhagem Gelupa, e que na linhagem Gelupa eles não casam, eles têm uma vida monástica, né? Então, esta ação, má conduta sexual, ela ocorre quando uma pessoa leiga, que já é compromissada, procura outro parceiro sexual ou tem relações, mesmo com o parceiro certo, em épocas impróprias, como durante os dias de lua cheia, nova, ou durante o dia, ou em lugares inadequados, tais como lugares sagrados, ou com órgãos impróprios. E essa ação inclui ter relações com monges ou monjas para os quais qualquer tipo de indulgência sexual é proibida. Então, os resultados kármicos da má ação sexual dizem respeito somente às pessoas envolvidas. E hoje em dia as pessoas podem ter uma vida voltada ao Dharma mesmo e serem aceitos como discípulos mesmo sendo casados. Né? Também são considerados karma inábil do corpo, bater em outras pessoas tentando roubá-las sem êxito, colocar as pessoas na prisão por motivos errôneos,
ter um comportamento impróprio nos dias sagrados e quaisquer outras ações corporais que sejam prejudiciais ou provoquem klesha. Então, a mentira, ela gera karma negativo da palavra. A mentira inclui qualquer palavra que intencionalmente engane as pessoas, quer em benefício de si próprio ou quer em benefício de outras pessoas. A calúnia também gera karma negativo, palavras que criem inimizade entre amigos, entre as pessoas, por qualquer motivo. E a linguagem pode ser verdadeira ou falsa, mas para ser caluniosa, ela é necessário que o desejo de trazer discórdia esteja na mente de quem fala. Então, é preciso a intenção, a motivação. A calúnia, ela pode ocorrer entre países, bem como entre indivíduos. As palavras grosseiras, ásperas, indelicadas, elas também geram karma da palavra. Inclui quem usa palavras coléricas contra outras pessoas ou jura em nome de uma pessoa sagrada ou com fins maldosos para reforçar uma mentira, ou usa palavras grosseiras para tornar as pessoas tristes ou raivosas. Conversa irresponsável. Qualquer tipo de conversa que provoque ilusão, como conversas fúteis ou conversas cheias de violência, de pornografia, são consideradas irresponsáveis e geram karma inábil da palavra. A cobiça gera a karma inábil da mente. A cobiça nasce do desejo, né? E em função do desejo nós somos capazes de inúmeras coisas inadequadas. E a cobiça, ela não se refere ao desejo benéfico por coisas como conhecimento ou sabedoria, mas ao desejo insaciável por possessões ilusórias, como carros, propriedades, luxos, e ao estar sempre lutando por elas. Então, outras ações inábeis, como do corpo e da fala, como o roubo, fraude, resultam da ação mental da cobiça. O desejo de ferir os outros, esse desejo inclui sentir prazer com a infelicidade dos outros, é desejar o sofrimento dos outros seres. Né? Ideias errôneas, equivocadas, qualquer tipo de pensamento que negue a verdade, como a lei do karma, da reencarnação, constitui uma ideia errônea, as quais não são cometidas por pessoas que desconhecem o ensinamento, mas por aquele que intencionalmente persiste em manter essa rejeição. São os nossos equívocos. O karma inábil da mente é o pior tipo de karma, porque as ações de corpo e fala surgem da mente, e a mente força o corpo e a fala a seguirem, e a mente é muito rápida. Né? É muito difícil controlar a mente porque essas ações são rápidas. Se desejarmos prejudicar alguém, podemos pensar em muitas maneiras diferentes para fazer isso, num breve momento. As ações inábeis da fala, elas são mais lentas e as ações inábeis do corpo são mais lentas ainda. O corpo e a fala são apenas servos da mente. O essencial é praticarmos o controle. Se controlarmos as nossas mentes, se apenas seguirmos seus desejos e instintos, não poderemos ter uma boa vida, né? Porque os nossos desejos, eles nos prejudicam imensamente, se a gente se deixa apoderar por eles, né? São as nossas impurezas mentais, são os nossos kleshas que impedem o nosso discernimento e as nossas ações decorrem de forma inadequada em função disso. Os seres fora do samsara, em bem-aventurança permanente, estão nesse estado como resultado do desenvolvimento da mente. Então, as pessoas que perceberam a unidade, que venceram esse equívoco de se sentir o centro de tudo e de todos, e em função disso, não ter uma clareza mental e fazer com que as suas ações e percepções da vida não fossem inadequadas, conseguiram se libertar desse ciclo de nascimento e morte a que nós estamos submetidos.
Existem alguns fatores que eles agravam as ações não virtuosas, o grau do sofrimento que a gente experimenta, né, em consequência dos nossos atos negativos, como, por exemplo, a natureza da ação. A gravidade da ação, né, do prejuízo infligido aos outros, matar é a mais destrutiva delas. Né? A intenção também, matar com fúria é mais negativo do que matar com uma fúria moderada, por exemplo. O modo de agir, né, matar rapidamente é menos destrutivo do que matar alguém sob tortura. A potência da ação não virtuosa, ela será maior se atingir um grande ser, um adepto, ou matar os próprios pais, né? Matar o pai, matar a mãe. Isso impõe uma gravidade maior ao karma. A frequência com que a ação é cometida, né? A frequência torna a ação mais poderosa, porque ela traz uma familiaridade com o mal, né? No caso das ações negativas. Então, a aplicação ou a não aplicação de um oponente, a gravidade das ações, ela é atenuada quando também realizamos ações virtuosas. Por exemplo, uma pessoa que tem um acesso de cólera, se ela for capaz, depois de se acalmar e de refletir sobre a sua ação e pensar na virtude oposta, como a paciência, isso atenua a sua ação. Matar quando a vítima é débil, isso também é um agravante do karma. Quando a pessoa não tem condições de se defender, ou está implorando, ou expressa sua dor. Então, agora a gente, outro aspecto importante com relação ao karma são os kleshas, né? Então, os fatores mentais negativos. O termo klesha, ele significa impureza mental, mácula mental, as misérias da existência, né? E elas operam no nosso pensamento, criando contaminações no nosso fluxo mental e bloqueando o nosso discernimento, a nossa clareza mental. O klesha é a causa imediata do karma, porque esses fatores mentais negativos com os quais a gente se identifica, eles causam sofrimento, geram karma. Se pudermos remover o klesha, poderemos sustar o fluxo do karma e evitar o sofrimento e, dessa forma, nos livrarmos do ciclo de nascimento e morte. Percebermos a unidade da vida, a unidade que existe em cada ser, que é a mesma, não? Se klesha é a fonte de karma, ações contaminadas, e o karma gera sofrimento, o caminho inverso diz que para cessar o surgimento de ações que produzem sofrimento, é necessário não produzir os kleshas. Daí a importância da gente, o karma, para que a gente entenda o karma, é importante que a gente tenha uma noção sobre a vidya, sobre os kleshas, porque eles é que nos fazem gerar o karma. As três categorias principais, então, dos kleshas que originam as demais, que existem os kleshas raízes e depois os kleshas secundários, né? São o desejo, a aversão e a ignorância. O desejo, ele faz com que a gente necessite de um objeto, né? de tornar esse objeto mais belo e atrativo do que ele é na realidade. O desejo, ele causa karma inábil, né? Qualquer ser, desde o ser humano até o menor inseto, ele deseja algo, ele deseja, e o desejo faz com que ele realize ações inadequadas, né? A ação que surgiu do desejo é uma ação inábil. Assim. O klesha sempre é negativo. Né? A aversão tem efeito oposto ao desejo, faz o objeto parecer pior do que é. E a aversão sempre produz uma dor imediata. A gente quer estar bem longe daquilo que nos causa sofrimento e dor, pelo qual a gente tem repulsa.
E a ignorância, então, essa ignorância primordial, todas as ações inábeis podem resultar do desejo e da aversão. E estas são sempre produzidas pela ignorância. O desejo e a aversão são ativos e fazem as coisas melhores ou piores do que elas são. A ignorância é basicamente o erro na compreensão, é um equívoco de compreensão, né? Viver realmente de acordo com a lei de causa e efeito, com a lei do karma. Então, enquanto a gente continuar girando nesse ciclo da existência, não há possibilidade de felicidade verdadeira e duradoura. O poder de avidya, a ignorância primordial, ela estabelece o reino das aflições, dos kleshas, e faz surgir os conflitos psicológicos, as angústias, as ilusões, as obstruções, que impedem a clara visão das manchas mentais que contaminam o fluxo da mente. Há como um bloqueio, né? A gente não consegue ter discernimento, claridade mental para perceber isso. Há um encobrimento. Escapar do samsara, então, é impossível a menos que a ignorância seja removida. Essa ignorância primordial a visão equivocada acerca do eu, né, como centro de tudo e de todos. A não percepção da unidade da vida. Esse movimento contaminado do pensamento, ele impele o eu no vir a ser, na roda da vida, né, do samsara, e produz os nidanas, os elos da existência, a cadeia de causação, onde a vidya vai causar karma, o karma é causado pelos kleshas, e assim a gente segue. Os sentidos, através do contato, das sensações, são o desejo é fruto das sensações, o apego é fruto dos nossos desejos, e o nosso apego nos mantém na existência. Isso faz com que haja o processo de nascimento, de envelhecimento e morte. E a gente não sai dessa cadeia enquanto a gente não desfizer esse equívoco, que demanda vidas, né? Que demanda todo um processo, né? Esse caminho todo. Então, é um círculo que se inicia com a vidya, cessa através do existir no mundo e retorna ao ponto inicial para um novo movimento. Então, é nele que o pensamento se mantém, girando e repetindo experiências, geralmente cheias de sofrimento. Ao morrer, o corpo, a mente, ela está sob o domínio de avidya, e há naturalmente a retomada desse processo até que a gente consiga desfazer esse equívoco da ignorância primordial. Daí, então, a necessidade de despertar a clara visão, né? O discernimento para ver a realidade do eu criado pelo pensamento e que interrompe a cadeia dos nidanas. É um estado de consciência em que o eu deixa de ser o centro, onde a existência está livre do ego e do egoísmo. Então, só quando isso ocorre, a gente é capaz de atingir o processo de felicidade. Então, os lipikas, que são esses, a senhora Blavatsky, na Doutrina Secreta, no volume 1, ela fala acerca deles, que lipika significa os escreventes. São esses seres que anotam tudo acerca do karma e que não deixam passar nada. Embora o karma seja, nós somos responsáveis pelo nosso karma, né? Nós realizamos as ações e nós temos que responder pelas nossas ações, pelas consequências dos nossos atos. Então, misticamente, esses seres divinos, eles se acham relacionados com o karma. Eles são os registradores, os cronistas, que imprimem sobre as tábuas invisíveis da luz astral, um registro fiel de cada uma das ações, até cada um dos pensamentos do homem, aquele pensamento mais escondidinho, tudo o que foi, é e será no universo fenomenal, né? No nosso mundo sansárico. Então, esse repositório divino e invisível é o chamado livro da vida.
Então, a principal resposta para a questão do karma é que, embora a sua operação como mera causa e efeito seja automática, existem inteligências individuais que são virtualmente oniscientes, administrando a sua operação em cada indivíduo. Isso é o senhor Geoffrey Hodgson, no livro A Vida do Iniciado, ele aborda isso também, que acima desses seres, dos lipicas, existem outros que são mais elevados ainda e que coordenam o trabalho dos seus subordinados e que cuidam do karma dos grupos, dos cidadãos, de cada lugar, de cada nação, de cada raça. E existe ainda um soberano, que é o lipica de cada globo, que conhece o karma de cada indivíduo, de cada grupo e de cada nação, de cada raça. Que é a bibliografia, então, que eu utilizei. E o importante com relação ao karma é a gente se dar conta que é uma lei, né? Independente de eu acreditar ou não nessa lei, de eu ter conhecimento ou não dela, ela faz parte da vida de todos nós. Então, é importante que a gente viva de acordo com essa lei, saber que as nossas ações negativas, elas são capazes de gerar sofrimento nos outros seres e em nós próprios. Que o nosso equívoco, a nossa percepção equivocada acerca de nós próprios, ela faz com que a gente gere sofrimento, né, para as nossas vidas e nos mantém nesse ciclo de nascimento e morte, que as nossas aflições, as nossas impurezas mentais com as quais nós nos identificamos, elas nos mantêm nesse ciclo de sofrimento. Então, quando a gente é capaz por um grande esforço, né, de desenvolver virtudes, de desenvolver atenção, estudo, de contatar com os ensinamentos de todas as tradições verdadeiras que trazem a verdade, quando esse esforço existe, a gente é capaz de se libertar desse equívoco, né? Embora seja uma longa caminhada, isso é possível e é um grande esforço, né, para o indivíduo, mas é o caminho daquele que busca uma vida espiritual. Então, buscar a felicidade para si e para os outros demanda tempo, um estágio gradual, né? Não se tem uma iluminação, uma libertação, melhor, porque libertação é uma coisa, iluminação é outra, uma libertação súbita, né?